Então, estamos no início da Semana Santa e é preciso entrarmos nesse clima de oração profundo. É preciso nos perguntarmos, diante deste belíssimo Evangelho, qual o valor que Jesus tem para cada um de nós, né? Porque a gente observa, né? Nós tivemos a contemplação antes da missa, né? Das chagas gloriosas de Jesus, e através da contemplação delas, nós podemos perceber o quanto nós somos importantes para Deus. E aqui nós estamos também diante de um fato extraordinário. Então, Jesus, que tinha feito Lázaro voltar à vida, imagine a gratidão, né, de Maria por Jesus. Então, assim também imagine uma pessoa querida da sua família que partiu e de repente Jesus faz com que essa pessoa volte à vida. Aí a gente vai percebendo, toda pessoa que faz uma experiência profunda com Jesus, ela também passa a ter uma gratidão imensa para com Jesus. Da mesma forma que das chagas de Jesus, né, exalou o perfume do amor misericordioso de Deus, ali também fazendo Lázaro voltar à vida, todos puderam perceber, né, o perfume de Cristo, ou seja, a vida que Deus tem preparado para cada um de nós, que é o que há de mais importante para buscarmos durante toda a nossa existência. Mas para as pessoas que não valorizam tanto assim a Jesus, colocam medidas, como é o caso de Judas. Será que Jesus vale tudo isso? Né? A gente observa o valor desse perfume que foi derramado sobre os pés de Jesus, né? Se fôssemos colocar nos valores de hoje, né, seriam 300 dias de trabalho, de um trabalho braçal, né, entre 10 a 15 mil reais. Então vejam, que quando nós realmente amamos a Deus, nós nos tornamos pessoas exageradas, né, na nossa gratidão para com Ele, para com o seu reino, para com a igreja e para com os irmãos. E é assim que a gente vai percebendo quem realmente conheceu a Jesus e quem ainda não, né? A gente observa nesse tempo maravilhoso da Semana Santa que para nós cristãos não é um feriado prolongado, não é dia de lazer, dia de descanso, mas é dia de vivermos intensamente o mistério central da nossa fé, o mistério central da nossa vida, porque no final da história o que vai importar é justamente isso, né? Sermos resgatados por Jesus, como Maria reconheceu, né, com gratidão tudo que tinha acontecido através da ação de Jesus. Então nós poderemos fazer isso antecipadamente, sejamos exagerados no bom sentido, no amor demonstrado a Deus aqui nessa vida, como fez aquela mulher. E quando nós contemplamos também a primeira leitura de hoje, nós percebemos que o grande desejo de Deus na leitura do profeta Isaías é fazer com que nós acolhamos o seu Espírito, né? E sejamos capazes de anunciar com muita força a palavra da salvação, nos tornando luz das nações, ajudando também a abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos e tendo muita paciência com aqueles que estão enfraquecidos na fé, aqueles que estão como uma mecha que ainda fumega, uma chama que está quase se apagando, mas que pode reacender. E quantas pessoas
E quantos de nós também passamos por momentos assim? A nossa fé parece que estava se apagando e de repente veio alguém, um instrumento de Deus, e ajudou com que a chama da nossa fé fosse reacendida, né? Ou aquela cana rachada, enfraquecidos, parecia que não conseguia ficar de pé, e de repente nós encontramos força em Deus através de alguma pessoa, às vezes da nossa família, ou às vezes pessoas distantes, né? Então vejam o que acontece quando o Espírito de Deus é acolhido na vida de cada um de nós. Aí nós nos tornamos pessoas capazes de generosidade para com os nossos irmãos, e de alguma maneira nós devemos também exalar o perfume de Cristo, como diz também o apóstolo Paulo, que nós sejamos o perfume de Cristo entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. E para que nós possamos viver bem essa Semana Santa, é preciso eliminar de nós todos esses pensamentos negativos, os pensamentos de Judas. Então que nós possamos olhar para a nossa vida. Aqui em Judas nós identificamos a avareza, né? O apego demasiado ao dinheiro, aos bens materiais, mas nós poderíamos recapitular os pecados capitais que nos afastam da presença de Deus, que ao invés de exalarmos o perfume de Cristo, nós exalamos, né, o mau cheiro do pecado, a podridão do pecado. Então que nós possamos observar como está o nosso orgulho, que ele possa ser curado com a humildade, com a simplicidade, também a inveja, a tristeza pela felicidade dos outros, que nós sejamos capazes do espírito de gratidão, de caridade, nos alegrarmos com o bem dos nossos irmãos. A avareza, o apego aos bens materiais, ao dinheiro, que nós sejamos pessoas com gratuidade, ajudando os nossos irmãos. E a ira, que muitas vezes invade o nosso coração, que nós sejamos capazes de mansidão, de sermos pessoas pacíficas. A luxúria, pecado da carne, que nós sejamos capazes de viver a castidade, independente da nossa vocação, né? Seja um esposo casto, uma esposa casta, capaz de respeitar, né, aí o seu matrimônio, aqueles que são consagrados, que vivam o seu celibato. A gula também, tomarmos cuidado com os nossos exageros, porque quando descontrolamos a nossa alimentação, nós também vamos falhando em outras áreas da nossa vida. Então que nós sejamos capazes, aproveitando essa Semana Santa, de modo especial a Sexta-feira Santa, para fazermos o jejum e vencermos os impulsos da nossa carne. E também que sejamos capazes de vencer a preguiça, principalmente a preguiça espiritual, né? Quantas pessoas que muitas vezes não são capazes de reservar 15 minutos para o Senhor, mas e qualquer um de nós podemos fazer isso? Às vezes podemos passar horas e horas na frente da televisão, das redes sociais, e não conseguimos muitas vezes ficar um tempo abundante na presença do Senhor. Então que nós, vivendo também esse esforço de generosidade, sejamos capazes também neste ano de sermos mais fraternos com os nossos irmãos e sentir compaixão. Hoje pela manhã, né, fiquei muito feliz de saber que muitas pessoas já começaram a trazer aqui alimentos, donativos para os nossos irmãos, também conversando com outros padres, já está acontecendo isso também em outras paróquias. Então isso tudo é perfume de Cristo que está exalando de nós, quando nós somos capazes de nos compadecer dos nossos irmãos, assim como Maria demonstrou a sua gratidão, nós também podemos demonstrá-la nos nossos irmãos que mais necessitam. Amém.